Olá, gente, que bom ter vocês por aqui. Nós estamos gravando hoje mais um podcast. Pode falar com Carminha e Hélida. Hoje nós vamos entrevistar uma conselheira tutelar de Pendotiba, Niterói. Luana Zeni. É um prazer, meu amor, ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Tem que agradecer sua presença, porque a gente sabe, né, gente? Conselheira tutelar, trabalhou também na pandemia. A gente não pode deixar de falar deles, né? Porque eu falei já que os professores trabalharam muito. Eu trabalhei muito, todo mundo trabalhou muito na pandemia. Oi, gente. Eu quero também agradecer pelo convite. Estou muito honrada, né, porque vocês iniciaram esse trabalho. E o convite, para mim, foi incrível. Me senti muito prestigiada, tá? Muito obrigada mesmo. E dizer que, realmente, o Conselho Tutelar trabalhou muito na pandemia. Nós trabalhamos todos os dias da pandemia, não fechamos um dia, né? Porque nós somos classificados como trabalho essencial também, né? As demandas são muito grandes, a gente faz atendimentos em hospitais, delegacias, enfim. Então, realmente não tinha como fechar as portas, né? Trabalhamos com escalas, com plantão, 24 horas, mas atuamos bastante. Foi bem trabalhoso mesmo. Então, como a gente sabe que os direitos fundamentais já está na Constituição, mas nós temos aí o Estatuto ECA, né, para dar uma garantia maior para nossas crianças e adolescentes. Eu queria saber de você se você encontra, assim, dificuldade, apesar dessas leis, né, dar essas garantias, se você encontra dificuldade com órgãos, assim, quando você precisa dos órgãos, das instituições, se você encontra dificuldade ou o conselheiro é recebido e acolhido, assim, na necessidade que precisa, de forma correta. Então, polêmico. O ECA, ele serve como base, né, para o trabalho do conselheiro tutelar. E realmente, tem situações que a gente precisa requerer, né? A gente não solicita, mas a gente tem que requerer aquele serviço, né? Tem que requisitar, digamos assim. Então, pronto atendimento, às vezes, tá? Não é em qualquer lugar, não. Às vezes a gente tem que reiterar a solicitação e tal, a requisição. Mas nunca deixamos de ser atendidos, ainda que seja com uma negativa, tá? Porque às vezes respondem pra gente, não dá pra atender no momento e dão uma justificativa, mas sempre somos atendidos. No geral, sempre atende. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua vida pessoal e profissional, como você virou conselheira, se você sabe, assim, né? Porque tem muita gente que acha que o conselheiro tutelar é só participar de eleição, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que é o processo seletivo. Quero muito que você fala sobre isso. Como que você se tornou, entendeu? E como você teve a iniciativa, né? De virar uma conselheira tutelar. Agora vai vir tudo na lembrança. Com certeza. Então, vamos lá. Eu tenho algumas formações, né? Eu me formei em professora, eu tinha 19 anos. Me formei curso técnico, né? Curso normal. Curso normal. Isso. Aí me formei professora. Atuei bem pouco como professora, mas cheguei a atuar. E aí eu entendi que não queria ser diretamente professora, né? Eu queria trabalhar com criança e tudo. Gostava muito de ler, escrever, né? Mas ainda não era o que eu queria naquele momento. Então eu não fiz pedagogia. Eu optei pelo jornalismo. Sou jornalista, me formei em 2009 e comecei a atuar com assessoria de comunicação. Trabalhei em algumas assessorias e tudo, fui trabalhar na Câmara, fiz assessoria de alguns políticos e comecei a conhecer mais de perto o Conselho Tutelar, né? O processo, tudo. E aí eu lembrei, falei, nossa, então, uma oportunidade, porque eu gosto de trabalhar com criança. Gosto de ajudar as pessoas, porque a gente, quando começa a tramitar nesse meio político, a gente começa a perceber também as necessidades das pessoas de uma forma mais próxima, né? E aí eu falei, bom, eu acho que pode ser uma boa ideia. Pode ser algo bem interessante de ser feito.
porque eu imaginei que eu poderia estar nessa linha de frente para auxiliar realmente as pessoas, né? Para ajudá-las. E aí começou todo o trâmite, né? Que parece que é fácil. Pois é. O processo de escolha de um conselheiro tutelar, ele começa assim. A gente, ele é feito de 4 em 4 anos, né? E aí a gente faz a inscrição, passa por uma prova de múltipla escolha, com redação, essa coisa toda. E aí, você passando nessa prova, você faz um teste psicológico, tá? Tem que estar ok. Tá tudo bem ali. Isso. E aí, depois, estando tudo ok, você passou na prova, você passou no teste psicológico, vem o processo de escolha mais importante, que é quando a população, né, decide quem vai estar ali. Existe a questão também da documentação, né? Que sim, também sim. é bem sim. complexo. É porque, na verdade, essa questão até da prova, né, vem depois da inscrição. Isso aí, depois da inscrição. Na inscrição, você tem que apresentar antecedentes criminais, você tem que ter comprovação de que atuou ou atua com criança, né, com trabalhos com criança. E seu endereço, você tem que morar na cidade, né, em que você está se candidatando. Exatamente. Entendi. E, assim, nós temos atualmente em Niterói 3 conselhos tutelares. E o conselho tutelar atua por região, tá? E aí nós temos o conselho tutelar 2, que é o que eu atuo, o conselho 1 e o conselho 3. O conselho 3 fica na Zona Norte, o conselho 1 fica no centro, que atua ali Caraí, São Francisco, Santa Rosa, e o conselho 2, que é o que eu trabalho, pega de Titioca e vai até Rio do Ouro, na divisa, né? Então, assim, é uma região imensa, ampla, né? Exatamente. Em Niterói, nós somos 15, isso mesmo, somos 15. São 5 conselheiros em cada conselho. E a regra é a seguinte: a cada 100 habitantes tem um conselho tutelar. Só que em Niterói nós temos mais de 500 mil habitantes. Então nós estamos num déficit de 2 conselhos tutelares. Só para vocês entenderem a demanda que nós atendemos hoje, que é imensa, assim, humanamente impossível de atender. Mas a gente está tentando, né? Vocês na medida fazem do possível. o melhor possível, né? Exatamente, na medida do possível, para que a gente possa atender todas as demandas. Só que, graças a Deus, né, está previsto para o ano que vem, no orçamento, mais um conselho tutelar. Na verdade, na região previsto oceânica? 2. Isso, a princípio, o próximo conselho será na região oceânica. E aí depois nós vamos conversar melhor para entender as regiões, né? Isso. Para que seja implantado mais um. Porque, como eu disse, nós estamos no déficit de 2 conselhos tutelares, né? E aí já está previsto um pro orçamento, graças a Deus. Fala um pouquinho sobre a eleição também, que você ia falar e eu te cortei. Pois é. Documentação ok, prova ok, o teste psicológico ok. Nós partimos para o processo de escolha mais importante, como eu havia dito, né? Que é quando a população se envolve, né? De que maneira? As pessoas vão até o local de votação e escolhem quem será o seu conselheiro tutelar, quem será o seu representante, o representante daquela região, né? E aí, vão votar em 5 pessoas, né? Ou melhor, são vários candidatos, não só 5, tá? Isso que eu queria perguntar. São vários candidatos e são eleitos 5. Isso, exatamente. É uma média de 30, né? Eu não lembro direito. É mais ou menos por aí. Tem bastante candidato, eu lembro disso. E aí, as pessoas saem das suas casas, tá? Que não é obrigatório. Que não é obrigatório, é espontaneamente. Vou lá porque eu quero muito votar na Luana, eu quero muito votar na Carminha. E aí vão até lá e escolhem, né, o seu conselheiro tutelar. Esse processo de escolha é muito importante, porque assim, como não é obrigatório, a gente entende que realmente as pessoas querem que você esteja lá, entende? Então, por isso que a gente acaba se dedicando mais, né? Para fazer um trabalho bom e honrar aquele voto. Então, o processo é esse, né? É bem importante, eu já tô lá desde 2020, meu mandato começou em 2020.
E tô aí. Muita gente tem uma visão do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é tipo uma delegacia de criança, que só serve para ir lá tirar as crianças dos pais, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho e falasse sobre isso, né? Qual a função realmente do Conselho Tutelar. Não sei se você lembra que no discurso de posse, eu até deixei bem claro, né? Que foi lindo Uma o seu frase, discurso de posse. Foi escrito por nós, inclusive o conselheiro Eric, né? Foi bem enfático. Um beijo, Eric. Saudade de você. No discurso, ele é ótimo. E aí, o que acontece? Tem uma frase que eu fiz questão de declarar bem enfaticamente, assim, que nós não somos pegadores de criança. O conselheiro tutelar não é pegador de criança. Isso, exatamente. Ao contrário, até chegar um acolhimento, tem todo um trabalho. Eu não gosto de acolher. É a última medida. Quando já não tem mais recurso nenhum. Eu detesto acolher. Detesto. Você sabe muito bem, né? Que a gente já passou por terrível. O acolhimento dói demais na gente. Porque a gente vê o sofrimento das crianças. Então, assim, a nossa intenção não é acolher ninguém. Ao contrário, é que os pais assumam as responsabilidades deles em relação aos seus filhos, né? Cumpram a função ali que tem que ser cumprida. E o acolhimento não é a nossa primeira opção, até porque nem é essa a previsão, né? Existe um trâmite. Então, nós não somos pegadores de criança, tá, gente? Ao contrário, nós estamos aqui para auxiliar e para retomar os vínculos. Proteger. Exatamente. E qual foi o caso mais complexo que você já pegou até hoje? Caraca. E mais marcou você, assim? Agora foi bravo. Porque tem muitos. Muitos, né? Foi o seguinte, nós havíamos acabado de assumir, né, o mandato. E aí, recebi uma chamada na emergência de uma criança que tinha dado entrada lá, toda machucada. Ela tava mordida, toda mordida. E com a boca bem machucada também. E aí, mas muito tranquila, uma criança muito tranquila. 5 anos, né? 5 anos. Ela tinha 5 anos. E aí, eu fui procurar entender o que tinha acontecido, né? A médica começou a relatar que a criança... E ela cuspia, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Você lembra dela cuspindo? Aí saía... A boca tava machucada e sangrava o tempo todo. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar. E aí, eu só lembro que eu perguntava assim pra ela, quem fez isso com você? Aí ela falava, papai. Aí eu, meu Deus. Inclusive, ele enfiou, acho que uma banana, né? A força dentro na boca da criança. Dela. Por isso que ela ficou machucada. E ela muito mordida, o rosto todo mordido, toda roxa. E aí eu fiquei muito impressionada. Eu falei, gente, como que um pai faz isso com uma criança? E aí, nesse caso, tá? Resultou em acolhimento. Porque nós entendemos que naquele momento não tinha como a criança voltar pra casa desse pai, porque ela morava só com o pai, tá? Tinha família extensa, só que esses familiares extensos permitiriam que esse pai tivesse acesso à criança. Então, não tinha como ela voltar para aquela casa, para aquele lar, e nem para nenhum familiar extenso. Então, eu liguei pro hospital e pedi uma internação social naquele momento. E falei, ó, não libera, só libera comigo. Eu vou aí, vou buscar a criança. E aí eu lembro que o pai me ligou pro conselho, me ameaçou, falou que ia lá, ia me pegar, não sei o quê. Eu lembro da gente lá dentro. Lembra? Morrendo de medo. Foi a diretora do hospital, não foi? Que veio falar com a gente, o pai tá aí. Não tem problema, deixa ele aí. E a gente super, né, corajosa. Mostrando forte. Postura. Isso. Pegamos a criança, era um caso né? realmente muito sério. A gente não podia... Sim. Levamos pro acolhimento. E eu lembro que a gente sofria mais que ela, né? Que a gente ficava, nossa, ela... E ela brincando com os chora, brinquedinhos lá do hospital. Criança, né, não tava entendendo. Nada que tava acontecendo. Ela só sabia que tava machucada. Mas não tinha a proporção, né? Da gravidade. Da gravidade do problema. Exatamente. E aí foi bem ruim, porque foi logo no início, né? Então a gente meio que deu de cara com essa situação, né? E teve que resolver, finalizando com um acolhimento. Foi bem marcante. Foi bem marcante esse caso, sim. Mas hoje em dia tá tudo bem, ela tá bem, já retornou pra família. Que bom, graças a Deus. Pra família, no caso da mãe, né? Da mãe. Que a mãe foi procurada.
E aí retornou para a família da mãe. O Conselho Tutelar também é bom a gente ressaltar isso, que o Conselho Tutelar tem todo esse trabalho de continuar o acompanhamento, né? Para ver se até o momento que a criança pode voltar pro lar. Procura não é só a mãe, retirar a criança da família, né? Vai fazendo todo um trabalho até de retorno finalizar também, aquilo né? ali também. Se pode, se não pode, como é que vai ficar. Se já pode voltar para casa ou não. Isso aí. Sim. O Conselho Tutelar atende a qualquer horário. Se uma criança precisar de ajuda, tendo seus direitos violados, como é que a gente faz? Para onde a gente liga? Então, o Conselho Tutelar funciona de 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, tá? Os 3 conselhos nesse mesmo horário. Fala lá na sede. Isso, na sede. E aí, fora desse horário, finais de semana, à noite, de madrugada, nós temos o plantão. O plantão do conselho, que as instituições costumam nos ligar. Quais são essas instituições? Delegacias, hospitais, casas de acolhimento. São essas instituições que geralmente têm os nossos telefones. Esse telefone do plantão. Ele não é aberto à população. Sim. Tá? Porque senão ficaria uma loucura também. Mas as instituições sendo procuradas, elas ligam pra gente. Entendeu? Entendi. Conselho Tutelar, vocês costumam receber notícias falsas? É normal acontecer isso? Sim, denúncias, né? Sim, denúncia, a gente recebe. Isso, denúncia. Recebe porque... Então, é mais um trabalho do conselheiro, né? A gente recebe a denúncia através do Disque 100 e por telefone, ou às vezes até... Pessoalmente, isso. Presencial, né? Era essa palavra que eu queria achar. Presencial. E aí nós vamos apurar. Nós vamos até o local para saber se é real. Porque às vezes ligam pra gente e falam, a criança tá sendo agredida aqui, a mãe tá esganando, não sei o quê, tá gritando a criança. Aí a gente chega lá, às vezes a mãe é meio estressada, né? Dá uns gritos com a criança e tudo, mas não bate, cuida bem, não negligencia, entende? Aí então a pessoa denuncia... Isso, os vizinhos, né? Porque escutam, aí fazem a denúncia. Faz a denúncia. E aí, o trabalho do conselheiro é só orientar, né, essa mãe que não seja tão incisiva, né, com a repreensão, porque isso pode causar novas... e também novas denúncias, né? Além dos casos de violência, o Conselho Tutelar pode ajudar os pais e os responsáveis das crianças? Sim, sim. Porque o que acontece? A gente entende que se o pai ou a mãe, né, o responsável legal, não estiver apto para cuidar, a gente não vai ter uma criança, né, que vai crescer saudável, que vai ter um desenvolvimento saudável. Então, o que acontece? A gente tem casos lá que os pais são usuários de droga, né, mas aquelas drogas pesadas mesmo. E aí a gente condiciona, tá? Porque tem casos em que os responsáveis são usuários de droga, mas eles não são negligentes. Sim. Eles conseguem administrar, mas a gente entende que em algum momento eles vão falhar. Sim. Por conta do uso. Então a gente encaminha para o CAPS-AD, que tem aqui em Niterói, fica ali na Alameda, que é um local que a pessoa faz acompanhamento gratuito, tá? Então a gente condiciona, olha só, se você, para que você continue com seu filho, para que você continue cuidando, você tem que fazer o tratamento. Porque se você não fizer, a gente vai ter que tomar outras medidas. Entendeu? Além da questão da violência, o que o Conselho Tutelar, no caso, oferece de segurança para essas crianças? Porque a gente pode citar, assim, questão escolar, né? São inúmeras coisas. Porque tem gente que acha que o Conselho Tutelar é só para quando a criança está sendo abusada ou violentada. E o Conselho Tutelar ajuda em outras questões também, né? Em orientações também, né? Porque a gente recebe demandas de todos os âmbitos, né? Escolar, familiar, de saúde, né? Então, às vezes, a criança está sendo negligenciada numa questão de saúde. A gente tem muito déficit. Às vezes não tem um documento. Aí o Conselho Tutelar já ajuda a resolver. Por exemplo, meu filho está com uma complexidade... vamos botar assim, a questão do autismo, né? Isso. Hoje em dia o autismo, o autismo ele tem sido muito diagnosticado em muitas crianças, né? Só que para chegar a esse diagnóstico, ela precisa passar por uma série de avaliações, né?
multidisciplinares. Exato. E aí, essas avaliações multidisciplinares, elas são difíceis, né? É bem difícil de você conseguir. A gente tem ali a Nem todo mundo tem pestalose... acesso, né? A gente tem ali a pestalose que tá sobrecarregada, né? A gente até encaminha, a gente sabe que eles têm boa vontade, só que agora, de um tempo pra cá, a pestalose está aceitando os casos através da saúde municipal, né? Então, você tem que encaminhar, os médicos Primeiro de família, você os postos encaminha para esse foco. isso, através da saúde municipal. Então, assim, existe uma fila imensa. Então, mas só que tem casos que são prioridades, né? Então, a gente auxilia nesse sistema também. Porque tem crianças que precisam dessas avaliações multidisciplinares para começarem um tratamento, para poderem até estudar, porque aí não tem professor de apoio, porque não tem laudo, entende? Sim. Então, não tem como você reivindicar, porque não tem o laudo, aí precisa do laudo, e a gente ajuda nesse trâmite também. Então, no geral, o Conselho Tutelar ajuda em qualquer assistência em relação à criança, né? E adolescente. Tudo que for relacionado à criança Sim. e adolescente. Sim. Teve algum caso engraçado que aconteceu com vocês? Porque eu perguntei do mais complexo, agora eu preciso do mais engraçado. Mais engraçado. Então, Não teve. não lembro, assim, de nada engraçado. Casos engraçados. Teve um caso, não engraçado, mas de importância, assim, que eu me vi numa situação bem, bem estranha. Foi que eu fui na casa de um adolescente e ele tem esquizofrenia. E aí, ele tava em crise. Eu cheguei lá e ele estava em crise. Dentro da casa, tava sozinho, né? E aí, ele foi... eu percebi que ele tava em crise. Chamei a SAMU pra levar ele pra tomar medicação, pra estabilizar e tudo. E aí, quando a SAMU chegou, ele ficou na porta da casa... com uma faca imensa na mão. Uma faca muito grande. Meu Deus. E aí ele falava assim, eu quero a conselheira. Eu quero falar só com ela. Só falo com a minha conselheira. Aí eu falei, ai meu Deus. Tá. Ele vai me esfaquear. Tipo isso. Aí eu fui, assim, né, receosa, mas fui caminhando em direção a ele. Aí o bombeiro da SAMU falou assim pra mim, olha só, anda devagar e chama a atenção dele. E aí eu fiquei conversando com ele. Falei, ó, se você baixar a faca, eu vou ir falar com você. Aí ele, não, mas eu não vou te machucar, conselheira. Eu não vou machucar você. É porque eles querem me machucar, tentando, né, conversar. E nessa que eu fui conversando com ele, e ele comigo, essa coisa toda, o bombeiro conseguiu pegar uma cadeira, né? Aí meio que enquadrou ele, assim, na parede, né? E aí depois vieram os outros, já tiraram a faca da mão dele, e aí botaram ele já deitadinho lá na maca, né? Amarraram ele, porque teve que amarrar. Ele era um adolescente muito grande. E aí... Foi uma situação bem complicada. Muito, porque depois disso, dentro da ambulância, quem foi com ele fui eu, que ele pedia, eu quero a conselheira comigo, o tempo todo. Então, assim... Eu percebi que mesmo ele em crise, ele lembrava de mim. Ele tinha noção de quem era você, né? E ainda tinha um afeto, entende? Porque o tempo todo ele me chamava. A mãe dele chegava perto e ele, não, eu não quero ela. Eu quero a minha conselheira. Eu quero a minha conselheira. Então, ok, né? E fui na ambulância ao lado dele, até a gente chegar no hospital pra estabilizá-lo e tudo. E ele o tempo todo, eu quero minha conselheira. Eu falei, gente, que situação, né? Mas a gente passa por isso. A gente passa por muitas situações complicadas. Né? Aí, falando sobre isso, gostaria que você falasse, assim, sobre como que você é recebida, assim, o conselheiro, né? É recebido, às vezes, quando chega na casa de uma pessoa e a pessoa não quer receber o conselheiro. É complicado. Porque, assim, geralmente as pessoas não querem receber um conselheiro tutelar em casa, né? Porque... já imaginam que é um grande problema. Então, isso é importante ressaltar, porque a gente, às vezes, vai na casa da pessoa com a intenção de ajudar. A gente não quer ir lá pra botar o dedo na cara, você não fez isso, aquilo, você está errado, não. É engraçado que, às vezes, você chega e a pessoa é mal recebida, né? Sim. A pessoa não quer te receber de forma nenhuma. Quando você vê, você tá sentada lá dentro tomando um café com a pessoa, porque a pessoa já entendeu,
né? A sua função. A função. Exatamente, mas tem situações que são bem complexas. É. E tem lugares também que são complexos de entrar, né? Porque a gente vai para qualquer lugar. A gente não escolhe, né? É onde tem a demanda, onde tem a necessidade. Você tem que... A gente em área vai. de risco. Exatamente, Muitas muitas áreas de risco, né? Muitas. A maioria das maioria. vezes. Áreas de Exatamente. risco. E a gente tá lá. Você pretende continuar atuando como conselheira? Fala aí, pessoal de Niterói, que deve estar todo mundo curioso pra saber. Então, ainda não decidi. Vamos ressaltar uma coisa aqui. Vamos. Essa menina aqui foi a mais votada de Niterói, gente. Foi. Foram 2 eleições, né? Foram 2 eleições, porque a primeira foi impugnada. Pauleira, né? Foi tenso. Ai, foi tenso. Nossa, foi demais. tenso. Jesus. Nosso processo foi bem tenso. Mas sim, graças a Deus, no primeiro processo, na verdade, nos 2, né? Só que o primeiro nós tivemos mais votos, o segundo tivemos menos votos, porque as pessoas, né, como é espontâneo, né, um voto espontâneo, as pessoas não quiseram. Na segunda vez acaba não indo. Desmotivando. A única né? pessoa Isso. que teve mais voto na segunda eleição foi Joel Marcelo. Aí, Joel Marcelo, que é o nosso Olha que eu me presidente lá. dedicar. É o presidente de Niterói. Do colegiado municipal e do isso. colegiado do segundo conselho tutelar. Ele é o nosso presidente, que tá atuando muito bem. Na verdade, o Joel, vamos falar do Ele Joel. tem uma experiência muito boa, Sim, muito grande, o Joel né? tá Ele no tem uma bagagem terceiro muito mandato, boa. né? O Joel tá no Verdade. terceiro mandato. Então, assim, ele é o mais apto mesmo, é o mais qualificado Verdade. pra nos representar. O Joel é uma pessoa E quando incrível. quando a gente começou, Lembra? tudo a gente... Marcelo. Ele ia com a gente Joel nas Marcelo, demandas, né? socorre aqui. Sim. E é assim até hoje. Né? É assim até hoje. Ele é maravilhoso. Então não fuja da resposta. E diga-me, nada de ficar falando de Joel, Marcelo, eu preciso saber de você. Não, eu vou falar. Eu vou falar. Não, sim, é porque eu vou aproveitar a oportunidade pra elogiar o nosso colegiado. Isso. Não, primeiramente o colegiado 2, né, do segundo conselho, porque graças a Deus Maravilhoso, gente. nós somos muito unidos. Que equipe. Exatamente. E assim, tá sendo um prazer imenso trabalhar com eles. Virou uma família, né? A gente Logo no nem começo. a gente nem imaginava que ia ser assim. Acho que as pessoas achavam que a gente ia brigar, que a gente não ia se dar E bem. botavam uma pilha pra isso. Isso, mas nada disso aconteceu, gente. Que bom, A gente né? se ama, graças a Deus, se dá muito bem. E Muito bom. também para elogiar o colegiado municipal, porque eu percebo que esse colegiado trabalha muito, sabe? E eu escuto muitos elogios, assim, agora os conselheiros trabalham pra caramba, sabe? Tem uma representatividade. Niterói tá com uma equipe muito boa. Exatamente, isso me deixa muito orgulhosa. Então, respondendo a sua pergunta, Obrigada. esse trabalho, né, esse bom trabalho que tem sido feito pelo conselho, me motiva bastante a uma reeleição, tá? Mas ainda não tenho essa certeza, né? Não vou dizer pra você que sim ou que não, mas Você vai deixar a pulguinha qualidade atrás da orelha. Sim. Mas a qualidade do trabalho que vem sendo feito me motiva bastante. Te motiva a continuar. Isso. E também a implementação Aproveita e passa um recado do outro pro conselho. nosso prefeito de Niterói. Vamos valorizar os nossos conselheiros, gente. muito Conselheiros de obrigada. Niterói trabalham tanto, são tão dedicados. É verdade. Nela. Muita coisa. Muito. Então é isso, Luana. A gente obrigada. quer agradecer a Agradecer. sua presença, sua Que disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, tirar um pouco das dúvidas, porque eu mesma, assim, não tinha noção, né, de como era feito esse processo, né? E entender um pouco mais, né? Porque realmente as pessoas têm uma visão, assim, muito diferente do conselheiro tutelar. Não, ele vai vir aqui roubar meu filho, acabou, não quero conversar com ninguém. Se as pessoas tivessem noção do que, como é o conselho tutelar, as pessoas procuravam muito mais. Pois é. Exatamente. Apesar que a demanda já é bem Já grande. ia aumentar muito a demanda. Mas as pessoas têm uma noção muito diferente. Muito ruim do conselheiro tutelar. Então, Verdade. ela tá aqui, Existe um gente, certo pra preconceito. tirar esse preconceito de Sim, vocês, gente. tá? Nós Vamos somos valorizar legais. o conselho. Estão aqui para ajudar. Sempre o Conselho Tutelar tá para ajudar em tudo que vocês precisarem em relação a criança e adolescente. Foi o que eu falei, ninguém quer tirar a criança de ninguém, ao contrário, tá? O que a gente quer é só resguardar direito.
Tá bom? E é isso, gostei muito, muito mesmo Eu de também. ter você aqui, passar um pouquinho do conhecimento do que é realmente o Conselho Tutelar, o que é a função do conselheiro. E as pessoas que estiverem assistindo, tiverem alguma dúvida, Isso. quiserem falar com vocês, eu volto aqui pra tirar Nós vamos adorar. Ela volta. Nós vamos pra tirar adorar. as dúvidas. Uhum. Posso tirar também pelas redes sociais, isso não tem problema. Uhum. Mas atendimento é no conselho, tá bom, É. gente? É só tirar dúvida. Passa a sua rede social. Luana Zeni, Facebook, e Instagram é Zeni. Zeni Luana, não sei, já tô toda confusa. Eu vou colocar aqui, gente. Mas quando for pode- caso de criança e adolescente, procurar no Conselho Tutelar. Isso. mas se tiver excelente. alguma dúvida em relação a quero ser conselheira, Sim. coloca aqui nos comentários que a gente vai perguntar pra Luana. Ou E então a vamos gente faz trazer um ela vídeo aqui novo de pra tirar as novas novo. dúvidas, Tirar mais entendeu? dúvida. Isso. Que vai ter Isso. dúvida, Com certeza. Oi, gente, nós vamos passar mais um vídeo pra vocês agora do momento mais verde do podcast. Olá, gente! Hoje estamos gravando mais um vídeo do momento mais verde do podcast. Hoje eu vou apresentar para vocês essa plantinha aqui, que é a Peperoni. É uma plantinha muito gracinha, você pode usar ela assim penduradinha na parede, como está aqui, e pode plantar ela no vasinho também. Pode botar um vaso central também. Ela é bem bonitinha e fácil de cuidar também. Ela cresce bem. Tá vendo como que ela é linda? O nome dela é Peperoni. É uma plantinha bem fácil de cuidar, de cultivar. E bem baratinha também, se você quiser comprar mudinha. Mas um pedacinho dela, um galinho, ela já pega bem, tá bom? Esse foi o momento mais verde do podcast. Até o próximo. Obrigada, amiga. Nada. Muito Um obrigada, beijo pra Luana. vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Muito obrigada. gente. Tchau, Beijo, tchau. Obrigada. Tchau.